Oiê! Você já ficou tão travado numa situação em que você sabia exatamente o que queria dizer, mas na hora simplesmente não saiu? Hoje eu vou te explicar por que isso acontece e, mais importante, o que fazer quando acontecer. Depois da vinheta. Obrigado. Nos últimos meses eu fiquei presa numa armadilha. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu tinha assunto, tinha experiência, tinha tudo o que eu precisava para estar aqui na tua frente. Eu até fiz um vídeo falando sobre a minha volta aqui no canal, mas eu ficava esperando a pauta perfeita, o momento certo, a ideia que fosse realmente boa o suficiente para trazer para o canal. E enquanto eu esperava, nada saía. Isso que eu vivi aqui no Cá Me Disse é exatamente o que acontece com muita gente. Numa reunião importante, numa conversa difícil, numa apresentação. Você sabe o que quer dizer, mas na hora trava. Eu sou Camila Loyola, doutora em fonoaudiologia e mentora em comunicação humana. E eu quero que você já conte aqui para mim nos comentários se você já passou por isso. A gente costuma chamar isso de nervosismo, ou de timidez, ou até falta de prática, e pode ser. Mas muitas vezes o que está acontecendo é outra coisa. Eu vou chamar esse fenômeno de paralisia por exigência. É quando o padrão que você colocou para a sua própria fala ficou alto demais para o momento em que você está. Não é que você não tem o que dizer, é que o que você tem para dizer não parece suficientemente bom para você, antes de qualquer outra pessoa. Aí você espera, refina, adia, ensaia mais uma vez, até que o momento passa ou você fala de uma forma tão enrijecida que a mensagem perde a vida. Isso acontece com criadores de conteúdo, acontece com líderes, acontece com quem está tentando ter uma conversa honesta com alguém que ama. O problema não é o que você vai dizer, é a régua que você colocou antes mesmo de abrir a boca. Deixa eu te mostrar as 3 formas mais comuns em que essa paralisia aparece, porque cada uma tem uma causa diferente e, portanto, vai precisar de uma saída diferente. E se você ainda não me segue aqui no canal, se inscreve agora, porque esse é exatamente o tipo de conversa que eu quero ter com você. Também ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos, você sempre ser notificado e a gente poder estar sempre conectados por aqui. Agora vamos ao travamento número 1. Você sabe demais. Esse é o travamento do especialista, do estudioso, de quem se preparou muito. Quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você enxerga as nuances, as exceções, as possibilidades. E aí, na hora de falar, tudo parece incompleto. Qualquer coisa que você disser, você vai sentir que está deixando alguma coisa importante de fora. Resultado? Você não diz nada. Ou diz de um jeito tão cheio de ressalvas que perde a clareza. Isso acontece com profissionais que dominam a área, mas travam nas apresentações. Com quem estudou e pensou tanto para ter uma conversa difícil e quando chegou na hora, não sabia nem por onde começar. A causa dessa paralisia é o excesso de informação sem hierarquia. Tudo parece igualmente importante, portanto, nada pode ficar de fora. A saída para isso é, antes de falar, se pergunte: se eu pudesse dizer só uma coisa, o que seria? Essa é sua âncora. O resto é complemento. Travamento número 2. Você está falando para uma plateia imaginária muito exigente. Antes de abrir a boca, você já ouviu mentalmente todas as críticas possíveis. Ah, isso é óbvio demais, isso não é relevante, já falaram sobre isso, quem sou eu para falar sobre isso? Se identifica com esse tipo de pensamento? Você não está falando para a pessoa que está na sua frente. Você está só tentando se defender de uma plateia que só existe na sua cabeça. E que, por sinal, é muito mais cruel do que qualquer plateia real. Isso aparece muito em ambientes profissionais, onde a pessoa sente que precisa se provar. E aparece muito também nas redes sociais, onde o julgamento parece ser uma coisa onipresente. A causa desse travamento? Antecipação do julgamento externo como filtro primário de fala. Oi, que isso, Camila? É o seguinte, antes mesmo de falar, você já está pegando a opinião imaginária de uma plateia que nem está ali ainda e está usando isso como peneira.
Só passa o que eles aprovariam. E como você não sabe o que eles vão aprovar, aí não passa nada. A saída para isso, troca a pergunta. Em vez de pensar o que vão achar disso, pense: para quem isso importa? Foca em uma pessoa que realmente se beneficia daquilo que você vai dizer e fala para ela. E olha, quando você consegue fazer isso, algo muda na sua voz. Ela fica mais direta, mais presente, porque você saiu daquele tribunal imaginário e entrou numa possibilidade de conversa real. Mas existe o terceiro travamento, e esse é o mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de quê? De responsabilidade. Travamento número 3, o momento nunca parece certo. Esse é o mais sutil e o mais perigoso. Quando a gente pensa, eu ainda não estou pronta, eu preciso me organizar melhor, quando eu tiver mais tempo eu faço isso direito. Parece algo que você está cuidando, parece um capricho, mas isso é só procrastinação com boa aparência. Deixa eu te falar uma coisa, o momento certo não existe, tá? A versão pronta não existe. O que existe é a versão que você tem agora, que é imperfeita, mas que é suficiente e que só vai melhorar com o que só a prática pode fazer, com a repetição, com a insistência. Portanto, a causa dessa paralisia é confundir preparação com perfeição. E a saída, defina um mínimo viável para a sua fala, não o ideal, o suficiente. O suficiente para ser uma fala honesta, clara e útil. Esse é o padrão. Não é o perfeito. O padrão não é perfeição. Se você já se reconheceu em alguma coisa que eu falei até aqui, faz um favor para mim, dá um joinha nesse vídeo. Isso me diz que esse conteúdo faz sentido para você e me ajuda a continuar trazendo mais. Mas agora eu quero te falar como sair desse travamento. Sair agora aqui, ó. Independente de qual dos 3 travamentos você tem, ou se tem os 3, existe uma prática que funciona para todos eles. Eu chamo de fala de rascunho e é muito simples. Antes de qualquer situação importante que você vai precisar falar, uma reunião, uma conversa, uma gravação, sei lá o que for, você vai falar sobre esse assunto em voz alta, sozinho, sem compromisso nenhum. Aqui, tudo bem, vai falando. Não é ensaio. Ensaio pressupõe ter um certo e errado, é rascunho. Rascunho é só deixar sair. Você vai gaguejar, vai repetir, vai perder o fio da meada, tá tudo bem. O objetivo não é a fala perfeita. O objetivo é quebrar o gelo com a sua própria voz. Porque o travamento, na maioria das vezes, não é falta de conteúdo, é uma voz que ainda não se aqueceu para aquele assunto, para aquele contexto, para aquele nível de exposição. E o rascunho quebra esse gelo. 3 minutos antes de uma reunião importante, fala em voz alta o que você quer comunicar, sem se preocupar em como está saindo. Assim você vai entrar naquela sala com a voz já mais acordada, já conectada com o conteúdo. E guarda isso aqui com muito carinho, que eu vou te falar. A comunicação perfeita não existe. Mas a comunicação real, aquela que conecta, que move, que fica, sempre veio de pessoas que decidiram falar, mesmo sem ter certeza se essa fala estava sendo boa o suficiente. Você tem o que dizer. O problema nunca foi esse. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Vamos fazer um combinado aqui. Digita rascunho nos comentários. Só isso. Eu quero saber quantas pessoas chegaram até o final aqui comigo. E essa palavrinha já vai me dizer tudo. Então fechamos esse conteúdo, muita coisa para você pensar, muitos travamentos para você desfazer na sua vida e se desenvolver na fala. Esse aqui é o Cá Me Disse, eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.